eu sou a Erika Mello. E eu sou a Anaísa Silva. E juntas nós somos o Comigo Você Pode. Um podcast para falar de tudo que você acreditava que não podia, mas a gente vai contar que você pode sim. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Alan Pudo. E ele vai contar um pouco da história dele, de empreendedor, reikiano e mais um monte de outras coisas que ele sabe fazer. Alan, muito prazer, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Que bacana. Alan, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história pregressa ao empreendedorismo, como é que você cresceu, porque o público começa a se identificar, né, com a história, como é que foi, e até o ponto que você decidiu, falou, bom, agora eu vou empreender. Se é que você decidiu ou foi decidido por você, né? Não foi decidido, né, por outras pessoas, foi decidido por mim mesmo. Comecei com meus 15 anos de idade. Meu pai sempre foi gerente de redes de hipermercados, redes grandes, né? E viajava muito estados, cidades, e a gente sempre acompanhava. Aí um belo dia resolveu voltar para Mogi das Cruzes, né? E aí falou, vamos montar um negócio e vamos ver o que vai acontecer. Foi bem dessa forma, né? Porque era um dinheiro que ele tinha, ele falou, vou resolver fazer um investimento. E ele falou, vamos fazer e vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, então vamos junto. Eu tinha 15 anos de idade, né? Eu falei, 15 anos. Vou entrar, né? Vou fazer sorvete da máquina de casquinha O que você tem pra perder? E vou ver o que acontece. Não é? Né? Mas como que era isso? Com 15 anos, o que exatamente você fazia? Sorvete na casquinha. Era isso. Mas era sorvete de massa? E aquele sorvete igual aquelas redes que fazem, né? Entendi. Então a gente fazia isso. A massa italiana, né? Isso, a gente tinha 2 freezer de sorvete, aquela máquina de sorvete italiana, né? E uma pequena bomboniere. Era metros quadrados, assim, devia ter uns 30 metros quadrados o espaço. E você tocava sozinho? Eu, meu pai e minha mãe. Isso. Tá, legal. Ficava lá ajudando, pesando salgadinho, coisas de bomboniere, e falava, vamos tocar. E aí, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí lá com 18 anos, falei, pai, agora eu preciso ir pro mercado de trabalho. Falei, já aprendi muito com você. Meu pai é um mega líder, né? Tenho muito orgulho dele, de tudo que ele me passou, que eu aprendi. Falei, mas eu preciso conviver com outras lideranças. Entender como funciona mais o mercado, né? E aí as portas foram se abrindo. Aí fui trabalhar numa outra rede grande, do Citibank. Foi onde eu consegui ter outras visões de mercado financeiro, administrativo, né? E aí, com 20 anos, eu voltei para a empresa. Falei, bora voltar? Eu falei, eu quero tocar esse negócio e vamos ajudar a crescer. Aí ele falou, vamos. Como que foi sair, né, da casa e do trabalho dos pais para enfrentar um mundo numa grande empresa? Quais foram os obstáculos que você mais sentiu, assim, emocional mesmo, psicológico, né? De estar enfrentando um mundo novo, um corporativo diferente. Sim. E quais foram os obstáculos e o que você trouxe de melhor? Assim, qual foi o grande aprendizado que você pegou de lá e falou, bom, mãe, pai, é isso aqui, aprendi isso aqui, a gente vai mudar nisso aqui. Eu acho que as regras, né? Vamos dizer dessa maneira. No mundo corporativo, precisa ser seguido, né? Então, tem planejamentos, tem processos, são muitos colaboradores, né? São várias chefias, você não responde só para um, né? Então, é um mundo bem complexo. É um mundo hierárquico, né? E é onde você precisa respeitar, não é só o seu pai ali que você já respeita, mas são outras pessoas que você também tem que delegar funções, né, administrativas, são muitos processos. E aí eu falei, gente, que doideira, né? Eu falei, mas vamos tocar e vamos ver o que acontece. E aí quando eu entrei, que eu falei, é isso que eu quero, eu falei, só que mesmo esse mundo corporativo que eu estava, eu falei, é pequeno para mim. Eu falei, acho que eu posso ir mais além, né? Eu falei, a gente pode ir além junto com a família. Né, que já era um sonho do meu pai ter um negócio próprio, da minha mãe. Eu falei, vamos tocar. Hoje eu posso dizer que esse sonho faz parte da minha vida e é meu também, né? E a gente vai levar muito além aí para outras pessoas também realizarem. Nossa, que incrível. E como é que... Me fala uma coisa. Quando a gente trabalha com os pais, tem muita dificuldade também, né? Porque é difícil separar o pai do chefe. Agora eu sei que você está cuidando de uma parte do seu negócio onde você é o chefe. Não sei se seu pai continua também num cargo importante dentro da empresa. Como que é isso entre vocês? Como é que vocês lidam com isso? Porque empresa familiar tem essas questões, né? Sim, bastante. No começo foi um pouco complicado, né? Porque eu era aquele jovem de 15 anos, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que respeitar o que meu pai tá falando para eu pesar um salgadinho aqui correndo pro cliente. Então eu tinha essa rejeição, digamos assim. Mas aí quando eu fui pro mercado, eu entendi que isso era necessário, né? Tanto que foi um dos motivos que eu falei, eu preciso sair para ver como que é lá fora. Eu falei, oxe, o negócio lá fora é mais estreito que aqui dentro.
né? Então, e aí eu sentia que mesmo dentro de um processo de empresa de família, existia muita liberdade, até mesmo com colaboradores dentro da empresa. E aí eu fui também mostrando para eles que isso poderia ser diferente, né? Não de uma forma rígida, né? Mas de uma forma conversada, comunicativa, e a gente poderia, né, mudar essa visão, essa cultura dentro da empresa. E aí a nossa relação hoje é excelente. Nós somos sócios, eu, meu pai e a mãe, né? Eu tenho meu irmão agora recentemente que entrou para a empresa, tem uns 3 anos que ele entrou. Então, nós somos em 4 hoje. E hoje o negócio só vem crescendo, se multiplicando, graças a Deus. Mas nem tudo foi flores, né? Teve coisas bem... teve as crises de... Tem ainda, né? Os debates de sócios, né? Eu acho como... Tirando pai e mãe, né? Eu sempre procuro separar muito. Eu acho que eu sou muito profissional, né? Minha mãe é muito profissional, meu pai, meu irmão. Então, a gente tem que separar. Porque a gente é família. Sim. E depois que acaba a empresa, tem a convivência, o pai, a mãe, né? tem o irmão. Né? Então, a gente precisa ter essa convivência. Mas para chegar nesse nível, teve, né, os rally-rola. Isso, é isso que eu quero, é isso que a gente quer saber. Por quê? Porque o público fica... É com isso que eles se identificam, Sim, né? sim. Onde que as pessoas normalmente travam? Na dificuldade. Porque quando elas veem uma pessoa como você, que chegou num nível onde você está com as suas empresas mais redondas, com processos mais contínuos, né? Que você já tem o seu modus operandi né, já está bem redondinho. A pessoa que está começando ou que está no meio do caminho, ela não acredita que do jeito que ela está, com os problemas que ela tem, ela vai conseguir alcançar um status como você está hoje. Então, essas questões que a gente enfrenta, né? Até da gente mesmo, fala, poxa, hoje eu não tô legal, hoje eu não queria ver minha mãe, porque ela brigou comigo. Aí, né, com 15 anos, você ainda estava indo para a escola, e aí tinha questão de nota, aí chegava da escola com nota, que não sei o quê. Então, como que isso aí, o que você venceu dentro de você para que não interferisse, porque a gente tem que controlar, né? Bastante. Isso, é isso que eu quero saber. O que você chegou a fazer em algum momento uma reflexão de toda essa evolução, o quanto você teve que adultecer nesse processo para que o seu negócio funcionasse da maneira que funciona hoje? Eu acho que nem tudo é do jeito que a gente quer, a gente espera. Né? Eu acho que a gente tem que partir desse princípio primeiro. E como eu falei ali, na comunicação a gente foi se ajeitando muito. Claro que aí tem a questão emocional. Né? Porque é um pai, uma mãe e um irmão. Então, a gente tem que balancear tudo isso. E eu tenho outras partes que eu trabalho muito com parte de energia. Isso me ajuda bastante. Essa questão de cuidar do meu parte emocional dentro de mim, do meu eu, para poder se comunicar melhor. Hoje eu acredito e vejo, né, nas práticas que assim, o fato de eu cuidar de mim ajudou bastante nesse processo todo. Com os pais e com a família. Né? Porque se a gente não estiver bem... Não vai estar bem com ninguém. Exatamente. Não vai estar bem com ninguém. E eu sempre vou achar que o outro que está ali só para, né, coisar na minha vidinha, ficar ali colocando situações, e não é. Eu também tenho que cuidar dentro de mim para saber real a situação que acontece, né? Sim. Esse é o ponto, viu, gente? O negócio é cuidar da gente mesmo, porque isso é muito interessante você falar, porque quando a gente está dentro de um processo, principalmente na parte de empreendedorismo, as coisas não vão dando certo, e isso é normal, o empreendimento é isso, né? Dá muito errado antes de dar certo. Sim. Né? E se a gente não cuida do que tem dentro da gente, esse muito errado vai se tornando muito errado ainda maior, né? Porque a gente vai virando uma mochila nas nossas costas. E a gente não consegue entender qual que é o erro que a gente está repetindo? O que eu preciso mudar para que eu não cometa mais esse erro, né? Quem eu preciso ser para começar a acertar? Sim. Então, eu acho que como você, né? Eu já sei que você é um praticante do Reiki. Aí eu queria que você contasse um pouco da sua história com o Reiki também, para linkar com essa coisa de o quanto isso te ajudou na jornada do autoconhecimento, de você se tornar uma pessoa mais centrada e compreender qual é o próximo passo. O que eu preciso melhorar? Como que eu posso me ajudar? Sim. Nunca acaba os passos, né? A gente sempre vai achar um ponto que precisa melhorar. Né? Acho que isso é de todo ser humano. Né? A gente tem desafios constantes e buscas constantes na nossa vida. Eu já estou com a imposição das mãos trabalhando, né? Com o Reiki já tem 10 anos, então tem um tempinho.
Já trabalhava, né, em casas de energia, só que nunca me encontrei de acordo com as culturas que praticava dentro das casas. Então aí fui, né, em busca aí de uma energia diferente e através de um sonho o Reiki apareceu junto com 3 terapias. E eu falo para as pessoas que sonho, eles dizem muito para a gente, né? A gente precisa estar com a nossa consciência limpa para a gente entender, né, o que ele está querendo passar, né, a mensagem que ele está querendo trazer para nós. E aí foi no sonho que apareceu 3 terapias, a barra de Axis, o Theta Healing e o Reiki. E eu fui atrás dos 3. Eu falei, vamos ver esse negócio aí de pôr a mão e vamos ver o que acontece. Né? Já vai sair cor da minha mão? Eu falei, vamos ver se acontece isso mesmo. Vai sair raio da minha mão. Vai sair raio da minha mão? Então vamos ver se acontece. E aí foi indicação de um colega meu. Ele me indicou uma mestre lá de Suzano, numa cidade aqui vizinha. E foi assim, eu falo que eu entrei num mundo, num portal completamente diferente quando eu entrei nesse curso de Reiki. E aí me formei em todos os níveis, hoje eu sou mestre Reiki formado. E assim, eu tenho uma casa, inclusive, onde a gente presta caridade para as pessoas, né, que não têm condições de pagar uma terapia. E a gente cede esse espaço para a gente ajudar essas pessoas, né, nesses controles emocionais, nas buscas, enfim, né, em vários processos dela. Então, essa energia que eu já trabalhava há 10 anos, ela me ajuda a me deixar mais centrado. É claro que, como todo ser humano, a gente tem um nível que a gente às vezes chega e fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas eu também busco ajuda, né? Então, não só cuido de pessoas, como eu também sou cuidado. Né? Então, isso me ajuda a me deixar mais tranquilo aí para manter até mesmo relação com colaboradores, né? Trazer uma energia diferente, uma cultura diferente para a empresa. Né? Hoje a gente conversa muito com o colaborador, coisa que eu não vi no mundo corporativo. Né? Então, a gente traz um acolhimento diferente. Né? O colaborador, para mim, ele não é apenas um colaborador, ele faz parte da minha família. Então, a gente traz ele para perto para entender o que acontece e a gente ajuda até onde pode. Né? E outros quesitos a gente indica para pessoas para ajudar. Né? Mas a gente traz isso porque hoje a empresa ela trabalha num clima mais saudável, digamos assim. Sim. Né? Onde todos conversam com todos brincam com todos, tem as confraternização, tem festas paralelas, então a gente consegue trazer mais ele para perto da gente. Nossa, que incrível isso, porque essa humanidade, né, que você traz, esse acolhimento para o colaborador, ele também vai indicar se tem algo que vocês possam melhorar. Sim. Né? O desconforto de alguém indica algo a ser resolvido. Né? Às vezes não tem nada a ver com a empresa, mas às vezes sim. Né? Então, eu acredito que, nossa, que receita de sucesso. Eu acho que é uma coisa maravilhosa mesmo. E é muito incomum, né? Porque, normalmente, como que a gente aprende, né? Na parte, se você for fazer um curso de empreendedorismo, se você for aprender, fazer uma mentoria ou procurar uma entidade que cuida desse setor, eles vão falar da parte de gestão de pessoas num nível, mas assim, dentro de de um sistema onde isso pode, isso não pode, é assim que tem que ser, né? Direitos e deveres de cada um implantando isso, mas essa parte humana, né? Porque às vezes a pessoa vem 3, 4 condições, 2 horas dentro de um coisa, com um filho para criar, e aí ela demora, fica só de transporte, são 4 horas por dia, e a gente no papel de empreendedor está esperando que aquela pessoa tenha um rendimento como se ela morasse na esquina. Sim, justamente. A gente tem que entender o que se passa, né? Também, às vezes, acontecem situações dentro da empresa que a gente fala, nossa, será que é somente com a empresa? Pode ser, pode acontecer. Né? Só que a gente é tão assim, comunicativo, aberto. Claro que tem aqueles que não quer se abrir muito, não quer falar muito, né? E a gente respeita esse espaço também. Só que aqueles que conversam mais, comunicam mais, eles falam, Alan, não gostei disso, não acho isso legal, não acho isso bacana. Então isso pra gente também é um feedback interessante. Né? E se eu trabalho de uma forma muito rígida, né, como alguns mundos corporativos, eu não tenho essa abertura, eu não sei onde eu posso melhorar. Né, como empresa, né? Então assim, eu também quero não só melhorar o meu time, mas eu também quero melhorar a minha empresa, quero melhorar o Alan. Então eu preciso saber o que está acontecendo também, né? Isso é incrível. E me fala uma coisa, como você tem essas duas funções, né? Tem alguma coisa de dentro de você, assim, do seu coração que você fala, putz, eu acho que essa é a minha missão, que une as duas coisas? Tem algum ponto que você chegou e falou assim, putz, eu acho que é isso? Você já chegou nesse ponto? Está buscando isso? Como é que está isso para você? Eu já sinto e sei que minha missão é cuidar de pessoas. Tá.
né? E eu acho que o mundo corporativo, empresas e onde eu estou hoje na Casa de Reiki também, os dois se unem, né? Os dois trazem a mesma informação, o mesmo cuidado. Né? Então, eu sei que esse ponto agora é só trilhar ele. Né? É claro que eu tenho outros milhares de sonhos, né? Mas eu sei que aí é a chave que eu sempre me perguntava, por que eu estou nesse mundo da energia? Né? Por que eu entrei cedo para o empreendedorismo? Né? Será que é isso mesmo? Né? Eu e a Anaísa já conversou bastante sobre isso várias vezes. Será que eu vou chegar nesse... Né? Será que é isso que eu quero mesmo? Será que eu quero ficar aqui? Antigamente era que delícia, agora é o delícia. Será que eu quero? Então... Antigamente era ali na primeira... É ali ainda na 1º de setembro, onde foi que a gente se conheceu e tal. E eu lembro quando você chegou e falou pra mim, eu vou abrir um negócio. Eu falei, ele, agora eu não sei se eu faço, se eu não faço, se eu tô na dúvida. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E eu... Na época a gente era muito amiga, eu falei, cara, só vai, você tem um pai, uma mãe que te apoia e vai estar tudo certo. Ele, não, meu amigo, você não tá entendendo, eu tô indo sozinho. Eu falei, então tá, vamos respirar e vamos conversar melhor, vamos ver se vai dar. Mas assim, a impressão que eu sempre tive como empreendedora, que foi depois que você já era empreendedora há muito tempo na minha frente, era exatamente essa, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com seu pai há muito tempo atrás, há 7 anos atrás, né? E que ele dizia assim, ter empresa não é só o bônus, né? Todos temos o ônus. Porque a gente trabalhava ali na parte do telemarketing, então todo mundo entrava ali era o point do encontro do pessoal, de comer o açaí e tal, e de reclamar e de falar. E ele uma vez ele me disse essa frase, não tem só o bônus, também tem o ônus. Porque assim, a gente tem que criar uma empresa para trazer para as pessoas ascensão, né? Eu não lembro se a palavra foi ascensão, mas ele me disse algo do tipo assim, a minha função de ter empresas ou ter uma empresa é poder trazer a pessoa para perto, né? Então eu acho que isso também já veio lá de trás, porque o seu pai e a sua mãe, independente se o espaço era muito pequeno, eles eram muito acolhedores. Sempre foram, né? A gente quer trazer a experiência, né? Eu quero que a Anaísa vá lá e ela consuma não só o melhor açaí da cidade. Porque hoje eu vendo meu produto como o melhor produto da cidade, do mundo, do Brasil, porque eu faço esse produto. Né? Então eu sei a extrema qualidade que ele tem. Só que eu quero que vocês, clientes, sintam uma experiência do momento. Eu quero que você entre e aquilo transforme a sua vida. Né? Não que seja apenas um copo de açaí. Né? Porque isso a gente sabe que tem, né? Milhares. Mas eu quero que você se transforme nisso. Então eu sentei, tomei um copo de açaí, eu comi um crepe, mas que aquilo te enche de felicidade. E hoje a gente consegue levar isso. Né? Isso é tão gratificante. Você vê a pessoa entrando, às vezes ela nem olha para sua cara e você já dá um bom dia, ela, opa, ele me viu. Isso faz total diferença na nossa vida. Né? Então, o diferencial é porque sempre tem um lá, né? Sempre tem. No seu tem você, ou no do seu pai tá sempre o seu pai ou a sua mãe. Não sei se a sua mãe atualmente tá ativa ainda, né? Mas o seu irmão é muito engraçado porque ele fazia contabilidade comigo, lembra? Sim, a gente já era amigo e a gente foi descobrir que o cara que fazia faculdade de contabilidade comigo era o teu irmão. E a gente achou muito engraçado nessa época, né? Porque foi quando vocês abriram aqui em cima e eu falei, agora vai dar certo. Porque né, tem o cara da contabilidade aí, né? Então, assim, uniu, acho que o seu pai e a sua mãe, que são pessoas realmente maravilhosas, falo com muito conhecimento, né? Porque conheço há muito tempo, te conheci há 7 anos lá atrás, né? Então, a gente consegue ver o crescimento tanto profissional quanto pessoal. Sim, bastante. Porque nas entrelinhas todo mundo tem ali os nossos fios desencapados. Sim, oxe, né? Como não? Os nossos porquês ali, os nossos fios desencapados. E eu acho engraçado que, por mais que fosse uma família, foi como você falou, também existe a hierarquia entre vocês. Claro, com certeza. E sempre existiu. E sempre vai existir. Né? Sempre vai existir. Meu pai falou. Por mais que tenha comunicação. Mas é diferente. Não interessa se o CNPJ é meu, né? Ele fundou com a minha mãe. Né? Então, ele estava lá. Então, a gente conversa, comunica, a gente mostra, ele mostra. Mas é ele. E tá tudo certo. Tem que né? estar. Porque o negócio está fluindo. Sim. Né? E quando há muito conflito, começa a haver... sei lá, é automático. Parece que a gente vai descendo. Todos aqueles degrauzinhos que a gente subiu, parece que a gente vai voltando. Né? Então, se a gente está se comunicando, se está fluindo, tem respeito,
entre todos. Agora né? eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo tem vontade de perguntar, porque já perguntaram pra mim. Quando muda-se o nome de Que Delícia pra Ô, delícia. O Delícia, a sua empresa faliu? Nossa, de forma alguma. Alavancou Sabe os por negócios. quê? Exato, porque assim, ó, quando você troca de nome... Será ou que mudou quando... o dono? Nossa, mudou... Não te perguntaram isso? Já. Não é muito comercial Nossa, isso? você tá aí, achei que mudou o dono. Você faliu? Você faliu? Você abriu outro O que CNPJ? aconteceu? E por que foi a mudança? Existia uma empresa chamada Que Delícia, mas de forma escrita diferente. Ah, Mas de forma né, falando, aí A fonética era isso, igual. a fonética é igual. Então, como a gente partiu do processo, vamos transformar em franquia, vamos alavancar o negócio, começar o processo todo, né, de que demora para se tornar uma franquia, não é da noite pro dia. Então, né, tem muito estudo, tem muita coisa. Sim. Então, a gente falou, vamos. Só quando a gente foi registrar no NPI, que é um órgão de registro de marcas e patentes, a gente não conseguiu, foi bloqueado lá. Né? E aí tem uma quinta pessoa no negócio, que é a minha irmã, mas ela não está no negócio. Mas quem decidiu o novo nome foi ela. Né? A gente estava lá no sofá, um domingo, Como é uma conversando. pessoa que tá no negócio e não está no negócio? Ela não tá no quadro societário, mas ela trabalha. Não. Ela só não ajuda, trabalha. ela dá pitaco. E é muito bom isso, que a pessoa de fora ela tem uma visão completamente Sim. diferente. E a gente, meu Deus, que nome agora? Aí ficamos uns 3 meses tentando decidir nome. Aí no almoço, ela falou, vem aqui. Ela falou, ô Delícia. Eu falei, o que tem? Ela, Quem? que eu falei, ótimo. que é isso? Quem é que tá acontecendo? É o seu novo namorado? Como é que é? Não, o que aconteceu? Aí ela falou, não, Ô Delícia, o nome da nova loja. A empresa vamos transformar em Ô Delícia. Eu falei, tem certeza? Ela falou, é. Ela falou, começa... Aí eu comecei a fazer as artes. Começamos a falar, começamos a gravar áudio. E a gente começou a ouvir isso. E fazia total sentido. E aí fizemos toda a transição de marketing, foi um processo de 1 ano, né, fazendo esse estudo, transição, é muita coisa. E no final assim do resultado, as pessoas gostaram mais do que o Que Delícia. Claro que os antigos ainda falam, estou aqui no Que Delícia, mãe. Eu falo, tá? Perguntando quem que vai gravar com você? Uau, é meu amigo lá do Que Delícia. Daí eu, ô Delícia. Isso. Aí eu falei, vai que ele fica chateado de falar Que Delícia ainda, né? Mas muitos falam. E é gostoso isso, porque faz parte da nossa história. Vira ponto de encontro, né? Vira. E aí hoje, assim, depois da transformação da marca, aí é só alegria, as coisas estão acontecendo, né? Agora a fábrica, a gente tem uma fábrica, então, né, a gente faz todas as fabricações de sorvete, açaí, picolé, copão, tudo que a gente possa imaginar de gelado, a gente faz tudo. Então agora todas estão personalizadas com a nossa marca, tudo registrado, né? Então o ciclano não pode usar a nossa marca, então tudo isso ajuda bastante. Né? É um seguro para nós, né? Então, como a gente está trilhando, nada como Se alguém quiser comprar melhor. a franquia de açaí, Está fale vendo? com o Delícia. Foi um baque esse negócio do nome? Foi. A gente, foi assim porque a gente não esperava, né? Porque era a escrita completamente diferente. Mas o som, a gente tentou provar por advogados, por A mais B, que era diferente. Mas, Não né? era. E não era. E no fim foi bom. Foi bom. E o que mais ficou assim, chocado, é que a empresa fechou as portas. Depois de 1 ano que a gente registrou. Mentira. É verdade. Eu falo que tem que dar muito errado pra dar certo. Eu Eu falo isso toda vez, gente. Tem que dar muito Hoje errado eles não pra dar estão mais no certo. mercado. Foi um e ficaram instrumento, né? Veio a pandemia, eles fecharam na pandemia. Foi triste. Que coisa. Mas a gente falou, meu Deus. Mais 1 aninho a gente ia conseguir. Mas eu acho que tinha que acontecer. Isso que eu ia te perguntar. Né? Você E como envolve qual, que é energia. qual é a visão do mestre? Então, e envolve energia, né? Isso. Se o universo traz, é porque tem que acontecer. E acho que o movimento que aconteceu foi ótimo. Hoje a gente está aí, né? Graças a Deus, bem reconhecidos. Mas eu vejo também que na pandemia você tentou de tudo, né? Porque Nossa. chegou a vender lanche, né? Tentamos, porque Eu tinha comprei que vários, segurar. inclusive. Comprei um A de gente, cada. a gente... Não, é verdade. Gente, eu tava em casa, tava depressiva, chateada. Casa trancada, lanche do Trancada, eu Delícia. mandava mensagem pra ele. Eu falava, manda ser mais rápido que é pra mim, né? Isso. Vou Faz meu buscar, estou aí lanche. na porta. Tô aqui na porta. Ela ligava, já tava na porta. Tô indo, já tava na porta. É típico, né? E aí, essa Mas, ideia do lanche, como é que então, foi para segurar, porque a gente não queria cortar os funcionários, dispensar, né? Porque envolve muitas famílias, né? Não é só a nossa. E nesse momento eu não podia só pensar em mim.
Né? Só eu vou me alimentar, só eu vou me segurar, eu vou reduzir o salário na metade, mas o governo não paga o restante, porque aconteceu muita coisa disso. Sim. Né? Então a gente falou, não, vamos criar outras saídas. E aí veio os lanches, que foi um sucesso. Foi só para aquele momento, inclusive. Não, era essa a nossa dúvida, porque eu cheguei e perguntei pra você uma vez, né? Que vocês estavam aqui em cima, Sim, né? sim. Eu falei, não tem lanche? Não. Aí eu, nossa, mas eu gostava tanto. Quem que vai Foi começar a vender os É uma lanches demanda agora? difícil, né, o lanche. É uma demanda difícil. É uma demanda difícil, muitos processos, né? E eu já tinha crepe, açaí, sorvete e muita coisa que se produzia. Você aumenta muito o mix de produto, né? Hoje a gente reduziu bastante, né, os processos dentro da empresa. Tá mais enxuto, assim, enxugamos bastante. Né? Até para melhorar até a questão de qualidade do colaborador. Senão fica uma coisa muito pesada, muito maçante. Né? E se trabalha melhor, se trabalha feliz, a empresa tem um resultado bom também. Mas falando comercialmente também, é muito ruim. E eu acho que a maioria das pessoas acha isso, né? Quando você vai num lugar onde o menu é desse tamanho. Isso. Você tá com tanta fome que você não sabe o que escolher. Cardápio de 60 páginas. Exato, Né? Você fala, meu Deus, exatamente. aí você fica ali, ó. E aí, por que da demora? Porque é muita coisa. Então, tem coisa que você não tem preparado de pronto. Ou você não tá semi-pronto ali pra você fornecer. O lanche é uma delas. Você vai deixar o frango, o frango ali na chapa meia hora antes, Não dá. sem saber se a pessoa vai querer o lanche ou não. Então, assim, e um dos diferenciais da empresa de vocês sempre foi a questão da qualidade de atendimento por tempo de entrega na mesa. Sim. E tudo é preparado no dia, né? A gente não tem nada assim, vou congelar. Como as pessoas perguntam, né? Eu vou falar até aqui agora. Seu morango é congelado? Não, eu corto fruta todos os dias. Né? Nossa. E todos os dias são caixas de morango. Não são uma caixinha de morango, são 10, 15 caixas de morango. Né? Então, todos os dias a gente tem um preparo, tem uma pessoa especializada, faz toda a higienização e cuida disso pra gente. Né? Então, assim, e chega um prato na mesa do cliente, a Anaísa não vai deixar eu mentir, menos de 5 minutos. Uau. Né? Esse é o nosso processo, é o nosso diferencial. Então, o incrível é que até as taças que são bem mais elaboradas, elas chegam muito rápido. Sim. Porque assim, o açaí a pessoa faz ali na hora, o sorvete tem o por quilo, onde a pessoa, eu acho que ainda tem, né? Tem, a pessoa se serve, então É. acaba sendo mais rápido. Mas até o crepe mesmo. Uma vez eu levei, acho que a minha cunhada pra comer o crepe. E parecia uma pizza, assim, né? Ai, gente, eu tô falei, com fome já. É uma delícia. é uma delícia, morrendo o de crepe de vontade, eu não frango, fui né? ainda. É uma E eu delícia. achava aquilo maravilhoso. Então, assim, esse é um dos diferenciais de vocês, né? Então, assim, a qualidade do atendimento. E você não vê funcionário trabalhando... Não tá maçante pra ele. Não dá, né? E se tá, incomoda a gente, né? A gente fala, o que tá acontecendo? Ah, que legal. Isso é muito bom. É porque energia, né? Eu vivo nisso, não tem como. Mas existem pessoas e pessoas também, né? Sim. Porque no ramo do empresário, eu não posso dizer o ditado que minha mãe me dizia, porque vai pro ar. Sim, justamente. Justo. Depois você fala baixinho. A minha mãe tinha ditado que quem muito abaixa mostra o popô, isso. né? Então, aconteceu com você algumas Claro, vezes também, acontece. né? E assim, e eu te digo que é bacana escutar isso de você, mas falando como empreendedor, porque hoje eu tenho vontade zero de ter funcionário, porque eu descobri, mas é um ramo totalmente diferente, que ao longo do tempo eu ainda continuava sendo a melhor vendedora da minha empresa. Sim. E você tem essa sensação, às vezes, de que você você trabalha não vai mais de- que o seu funcionário? Sim, e você não vai deixar de ser. Porque É. não existe. É lógico que eu tenho uma liderança hoje. A gente tem pessoas dentro da empresa que a gente colocou hierarquia, cargos. Então, a gente tem líderes dentro da empresa que fazem treinamento, tudo. Mas ela vende. Eu falo aqui da minha líder, ela é excelente. Quero que ela até veja depois esse podcast. Que ela é incrível. Como é o nome Ótimo. dela? Desculpa, É a pode Larissa, falar? Larissa. Larissa. Muito bem recomendada. Pode mandar currículo. Já Como a subiu. gente já teve também. Inclusive, vai ter aumento. Mentira. Como a gente também já Olha. teve outras lideranças que hoje são gerentes de grandes redes Excel da nossa empresa. E eu fico muito feliz com isso. Porque eu não trabalho a pessoa, eu treino ela, formo ela para ficar o resto da vida comigo. Ela tem uma passagem comigo. Ela tem que ter um projeto de carreira. Sim, e eu pergunto para todos, você tem sonho? Tem gente que não tem sonho. Isso é preocupante, né? E aí quando a pessoa fala, o que é sonho? Isso me choca, que eu falo, como assim? Aham.
Mas também, ao mesmo tempo, é natural que ela não tenha isso. Sim, dentro do ambiente que ela ela- cresceu, isso. né? Ela pode não ter mesmo, é verdade. Então a gente vai trabalhando tudo isso no colaborador. Mas isso eu costumo dizer lá na minha casa, que assim, nós ainda somos 20% da população privilegiada. Sim. Porque por mais que anteriormente nossos pais ainda tivessem sido criados nessa questão retrógrada, meu pai e minha mãe sempre me disse, você precisa ser alguém. E faculdade não é capacidade para ninguém. Minha mãe sempre dizia isso. Você vai ser o lixeiro, mas você vai ser o melhor lixeiro. Você vai ser a faxineira, você quer ser a faxineira, você vai ser a melhor faxineira. Só que, infelizmente, hoje as pessoas, elas não vêm com essa questão de berço. Elas não aprendem isso em casa. Elas aprendem que elas têm que trabalhar para pagar a conta de água, luz, arroz, feijão e ovo. Gente, não tenho nada contra arroz, feijão e ovo. Tá? Muito Por quê? pelo contrário. Sim, eu amo. Muito pelo contrário. É que eu vi o podcast da Narcisa. Você viu o podcast da Narcisa? Do Eu te carne mandei moída? carne moída. O que No tem inferno, no céu? Champanhe. E no inferno, carne moída. E assim, E chega tá uma assim. delícia. Exato. Eu falei, cara, eu vivi no inferno todo esse tempo, mas tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho engraçado que as pessoas, elas realmente não têm essa questão de vivência. E assim, um pouco do que eu trilhei, até mesmo das pessoas que eu entrevistava para minha empresa, você via assim que R$1.500 estava bom. Mas não era só... Cara, qual que é a sua visão? Quanto que você quer vender pra você ganhar de comissão pra você melhorar a sua vida? E cai na conversa da semana passada. Mas melhorar a vida como? O que é chegar lá? As pessoas, elas não têm essa visão de mundo. Existem coisas que elas acham que só tem na televisão e que elas não podem tocar, elas não podem chegar. Que inatingível. Sim. Entendeu? Então, assim, a maioria das pessoas que entram num cargo pequeno, elas já entram com aquele pensamento escasso de que eu vou só ser um caixa. É muito difícil quando você contrata Isso não alguém é pra mim. que fala assim, eu quero ser gerente, ou ela tem a liberdade de te dizer assim, cara, eu tô aqui pra aprender e eu quero ser que nem você quando eu crescer. Sim, sim. As pessoas, elas não têm essa malícia. Eu não digo maldade, porque não é maldade, é malícia. É maldade. Elas não têm essa... E é bom quando a pessoa fala isso, né? Eu quero chegar onde você chegou. Aí você não se pergunta, mas eu tô pobre. Eu falo, onde eu cheguei? Eu falei tá isso acontecendo semana aqui, passada. Não Tá. tem exemplo, né? Não tem o exemplo dentro de casa pra ver, não sabe em quem se espelhar. Aí chega no Alan e vê e fala, Isso. poxa, tem alguém que tá perto de mim, que eu posso tocar, que não tá na televisão, e que eu... Poxa, peraí. Aí, mas tem uma coisa também, né, que pode ser, mas ele teve os pais que Eu ajudaram. ia falar isso agora. Mas quando Berço ele de nasceu, o pai já ouro. tinha. Já Mas nasceu não é rico, bem sempre assim, teve. não. Meu Pão, filho tem 21 ovo, anos. Comeu carne moída, né? Exatamente. Comi arroz com ovo. Tem muita gente que teve berço de ouro Ainda como, delícia. e, Eu adoro carne moída. cara, hoje você vê a pessoa tá numa situação muito complicada, não construiu nada, não aprendeu, não estudou, não se empenhou, não fez nada. Então, assim, não é a condição em que ela é criada, o que eu faço, o que eu decidi fazer com isso que eu tenho agora. Né? Você, com 15 anos, decidiu que você Sim. ia empreender. Mas você podia ter decidido jogar videogame. Sim. Você podia ter decidido fazer um intercâmbio. Você podia ter decidido... Uma faculdade paga pelo pai e pela mãe. Sim. Que era empreendedor. E Meu ter pai... Exatamente. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já falei isso pra ela. Um dia eu peguei uma conversa da minha filha com uma coleguinha assim, mas isso já faz uns 4 anos atrás. Ah, lá. Eu não preciso trabalhar, não. Minha mãe é? dona de empresa, Quando ela morrer, é tudo meu. Naquele momento eu não sabia se a criança queria que morresse ou se ela era só vagabundagem mesmo. Quem foi a... Alice! Falou isso? Alice falou. ela Mas já lembra mudou, disso. viu? Já Inclusive, mudou. amanhã ela vai conversar comigo às 10. Tem terapia. Porque hoje, a hora que eu tava saindo, ela tava entrando, então foi uma correria, né? E aí, uma vez, eu chamei ela no canto e falei assim, senta aqui, mozinho, vem aqui. Que horas que a mamãe sai de casa? Não sei, tem dia que eu acordo pra ir pra escola, você já não tá. Eu falei, que horas que a mamãezinha chega? Mas, às vezes tarde, às vezes a gente já tá dormindo. Eu peguei e falei assim, então não é que você não tem que ser igual a mamãe. Mas você tem que entender que pra conseguir fazer o que a mamãe faz hoje pra você, porque é uma visão muito diferente. Justamente. Você me conheceu quantos anos atrás? Sim.
vendendo almoço pra comer a janta real. Sim. Ele me conheceu na época que eu vendi o meu vale transporte. Eu morava em César. E eu trabalhava aqui no centro. Eu ia e voltava a pé, porque eu vendia o meu vale transporte. Você lembra? E a gente saía pro show e no dia seguinte falava, o que a gente vai comer? Porque a gente gastou dinheiro no show. Foi! Eu sei. Vaca louca na Nessa época, não é? isso, era isso. Ia todo mundo num carro só, não sabia nem se a gasolina dava pra ir pra voltar. E o carro do pai. O carro do tio Al. Do tio Do tio Fuso. Fudo. A gente falava, o carro. Vamos o quê? Vamos do carro do tio Fudo. Eu tio achava ótimo. Então, assim, foram essas fases, né? E o engraçado de tudo isso, que o dia que ele comentou no meu post, eu fiquei parada assim. Aí o Caio falou assim, o que foi? Eu falei assim, nossa, o Alan comentou um negócio aqui, e sabe quando vai dando um peão na sua cabeça? E eu falei assim, cara, olha que bacana, né? Vem tudo, né? Eu vendia o vale transporte pra poder almoçar, pra eu não gastar meu vale alimentação, porque eu precisava comprar as coisas pras crianças em casa. Sim. Daqui até César de Souza, do centro, quanto tempo dava caminhando? Eu carregava o Davi 1 quilômetro no colo. Né? Era. Pra eu escutar. Era, não era? É verdade. Pra eu, mas Não que- assim, pra e balada aí- a gente e tinha, é, a gente é porque tinha o pique povo não também. sabe o tamanho do Davi também, né? Tem mais um agravante na Meu filho situação. era super pequenininho, nasceu com 4,980. Bem 36 pequenininho. semanas, né? Pequenininho. Então... Super leve, tranquilo. Super fácil andar com... Super. Comia pouquinho. Caminhada A mãe vendia tranquila. o vale transporte. Verdade, eu vendia o vale É transporte nessa época. Então, assim, é muito bacana, porque eu falando como amiga, como empreendedora, que quebrei, né? Que hoje Sim. Hoje tô vivendo a minha vida do jeito que eu quero, mas assim, voltando ali ao assunto da Alice, a gente fica perdido, né? Porque a gente fala assim, peraí, querida, você sabe o quanto de sapo, perereca, papagaio eu tive que engolir pra hoje eu conseguir pagar o seu McDonald's fim de semana? Sim. Porque a gente parece o Silvio Santos do filho. Faz um pix. É isso mesmo. Aviãozinho, né? Não é mais Ela que quer mandou. dinheiro, é um Não, Pix. mas ontem ela mandou pra mim assim: tô com fome, faz uns 10 reais aí pra mim comer. isso aí. É assim. Né? Mas é a geração de hoje, né, gente? Isso é muito preocupante. Muito. Né? A gente- Mas ela trabalha pra mim, tá? Ela trabalha pra você. Trabalha. Isso é ótimo. A gente dá Pra mim, oportunidade. pra ela. Pra mim e pra mim também. Pra você também? Pra Gente, mim que também. beleza. É. Sua filha quer trabalhar pra mim também? Ela quer trabalhar pra você. Sábado e domingo ela tá disponível. Ah, ótimo, Ela já perfeito. sabe fazer arte no Canva. Ai, minha marketing vai ver isso e ela vai Viu? surtar. Ótimo. Tchau, marketing. Tchau. Brincadeira. Alice tá contratada, querida. Mas assim, o pagamento você pode fazer pra mim. Pra mãe. O Pix é pra mãe agora. Reembolso. Reembolso, né? Não, mas é real. Um dia ela falou que ela não precisava fazer faculdade. A história foi assim. Ela estudava numa escola XPTO aqui em Mogi e eu tinha que pagar pra eles Sim. ficarem na escola, né? E aí eu peguei uma conversa no celular dela falando pra mim que ela, entregar trabalho pra quê? Não sei o quê. E minha mãe tem empresa, eu não preciso trabalhar, porque quando a minha mãe morrer é tudo meu e do meu irmão. Eu falei, não, querida. Eu falei, eu vendo tudo antes de eu morrer. Eu deixo tudo no nome de qualquer pessoa, menos o de vocês, pra Não, e você outra aprender. coisa, será que quando acontecer isso, ela vai estar preparada pra assumir isso? Não Isso tá? é muito... Não é só, vem aqui o testamento, a herança. E aí? Porque isso acaba, gente, o dinheiro acaba. Dinheiro acaba. Mas e aí? No meu caso, acabou. Então, Acabou, voltou, acabou. isso. É. Mas será que ela vai estar preparada para receber isso? Né? E a geração de hoje está assim. A gente dá oportunidade para jovens aprendizes. A Ana sabe disso. Sim. Né? É constante. E a gente tem jovens de 16 anos na nossa empresa. E não ganham mal. Não. E até para quem já está no ramo, às vezes não está preparada. As empresas que quebraram durante o meu casamento, né, que foram construídas no meu casamento, elas quebraram porque não havia um preparo, né, para poder dar continuidade àquilo. De repente era muito dinheiro, era muita gente trabalhando, Ai, que era delícia. muita coisa. Dinheiro, ó. E Adoro dinheiro. Vem a mudança. aí a gente estava em dois extremos diferentes. Eu muito comedida, muito, assim, querendo que as coisas funcionassem do jeito mais correto do mundo. E o meu ex-marido querendo arriscar, já querendo investir na bolsa. Primeira vez que viu dinheiro na vida. Querendo comprar uma criptomoeda já. Já tá naquela entendeu? fase. A E gente aí- já vai chegar nesse assunto.
esse atrito, que é o que a gente estava falando sobre Sim. vocês, esse atrito ele se tornou uma bola de neve tão grande que quando eu falei, tá bom, você quer fazer do seu jeito? Eu saí, continuei, né? Fui pro meu lado, continuar fazendo terapia, porque eu tinha dividido 70% do meu dia era as empresas e 30% eram os pacientes que eu ainda tinha disponibilidade de atender. Quando eu falei, tá bom, vou voltar para minha função e você leva tudo e faz do seu jeito. 3 meses depois, não tínhamos mais nada, nem a casa onde a gente morava. É um risco. E Entende? tinha que acontecer. Exatamente. Mas eu já contei isso, não, é que a gente não coloquei no ar ainda o primeiro, né? Eu falo que, assim, eu subi muito rápido. Eu aprendi certo com a pessoa errada. Esse foi o meu mal. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não cresce aprendendo a ser empreendedor. Não. E eu vou falar, tem curso de empreendedorismo? Tem. Mas só sabe quem, quem É a sentiu prática, aqui. é a prática. Não tem como. Não, Isso é verdade. Eu vou pegar porque 100 mil reais hoje para investir, para empreender, não é nada. Não é nada. Vou pegar 100 mil reais. É aquele lance, né? Quanto você tá devendo hoje no mercado? Eu tô devendo 40 mil. Dá 40 mil pra um cara que tá devendo pra você ver onde ele vai enfiar esse dinheiro. É a mesma coisa do empreendedor. Sim. A maioria é que você teve já uma estrutura familiar assim, mais preparada, seu pai e sua mãe já eram mais maduros e tal. Mas no meu caso e no dela, a minha vida ela aconteceu tão rápido que eu cheguei a escutar de algumas pessoas muito próximas, eu acho que eu já tinha falado isso em algumas terapias, a vida dela mudou tanto, melhorou tanto, e eu continuo sem nada, eu continuo na mesma. E eu comecei a me culpar por aquilo. Eu me sentia muito culpada de ver que a minha vida estava crescendo e eu via pessoas que estavam ali próximas reclamando. Mas não era a culpa dela. Não era a culpa dela. Naquele momento a culpa era minha. Por quê? Porque eu sempre expus muito a minha vida pessoal para os meus funcionários. Isso é uma coisa que tem que fechar também. E eu fechei. Entendeu? Então, assim, a gente não aprende a empreender. Né? Tanto que quando eu falei pro meu pai assim, eu tô saindo da empresa XPTO, vou trabalhar sozinha, meu pai falou, se faltar alguma coisa na sua casa, você manda as crianças pra cá. A única... Você não sabe se ele tá te dando um apoio ou tá te gorando, né? Você fica na dúvida, você fala, ué, gente. Se faltar alguma coisa, você manda as crianças pra cá. Aí eu, tá. Obrigado, porque assim, pai. eu comentei hoje na hora do almoço. Eu não sei como é que eu vou entender isso, né? Hoje eu comentei com meu marido na hora do almoço que assim, cara, as pessoas precisam entender, e eu preciso entender, que eu era a única pessoa na minha família que tinha tudo pra dar errado. Eu tinha tudo pra dar errado. Eu casei muito cedo, eu tive filhos muito cedo, eu parei de estudar muito cedo, eu tentei voltar a estudar, eu tentei isso, eu tentei aquilo outro. Ou seja, mas assim, Deus foi maravilhoso na minha vida. Mas assim, eu tive ajuda de pessoas. Mas também porque você trilhou, né, caminhos. Por mais que nesses caminhos venha um percurso diferente, que você fala, o que tá acontecendo de novo que eu tô voltando para esse estágio? Mas é necessário. Pra mim foi. Mesmo a Nilza, o Milton, meus pais, né, tendo essa total experiência, a gente passou um perrengue em 19 anos de empresa. Né? Lá, a gente, de questões financeiras, a empresa ficar no vermelho, de você falar, meu Deus, está acontecendo. E agora? Eu abri minha unidade há 6 anos atrás, a minha unidade de Vila Oliveira. E no primeiro ano eu achei que eu tava... agora eu sou empreendedor, né? Sou rico. Vou comprar uma Porsche agora. Vou comprar uma Porsche. E aí, dívida. E aí você começa, só que no segundo ano eu tive que centrar comigo mesmo. E aí vem a parceria, não só de pai e mãe, mas de empreendedores. Né? Os dois eu falo que é muito empreendedor, assim, meu pai eu acho que, sei lá, nasceu já entregando jornal aí nas madrugadas da vida e eu aprendo muito isso com ele. Aí minha mãe chamou de canto e falou, vem aqui. Aconteceu isso comigo, tá acontecendo a mesma coisa com você. Olha. Então, e a gente vai aprendendo. Hoje eu não caio mais naquele estágio. Mas eu achava que ser empreendedor era... vou trabalhar só 5 horas por dia, vou abrir empresa e vou vir fechar. Não. Né, meus funcionários acham que eu chego 11h30 que abre a loja, o Alan acorda 10 horas da manhã.
10 horas da manhã já tá tudo pronto, as contas Meia-noite pagas, eu as tô ali coisas fornecedor. resolvidas. Separa a caixa de banana que amanhã vai ser 30 graus. 6 horas da manhã eu tô buscando a caixa de banana no caminhão. E assim vai indo. Né? E a gente conversei com a Erika agora há pouco, né, Erika? Vou na pizzaria, meu marido fala: o Alan, para de trabalhar, eu tô no celular. Ai, não é? É isso. E agora ele também é sócio, ele é dono da outra empresa. E ele agora ele graça, faz né? isso agora. Agora ele tá entendendo. O Mas Charles você sabia é que em incrível. casa acontecia a mesma coisa, né? É. Quando o Caio me conheceu na época, era sempre assim, no telefone. E naquela época eu tinha muita mulher. E trabalhar com mulher é um pouquinho mais complicado, né? Né? Ali, todo mundo junto. O meu Pode- quase saiu aqui, eu segurei. não pode. Não pode, você ainda eu tem... tô na frente você de tem- duas mulheres. Você tem Isso. funcionário. Aí, eu ficava assim, não, porque... E tinha que resolver, tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, o que a gente fez? Foi lá abrir a papelaria. Agora tá eu na hora do almoço aqui assim. Ele na hora do almoço aqui assim. Sim. Tá todo mundo aqui assim. E aí, eu escutei assim, ó. Você sabe... Eu escutei hoje assim, tadinha, né? Você sabe que problema de útero é estresse, né? Psicológico, né? Oi? Aí Não que não seja, mas eu achei engraçado não, ele comentar. Aí falou assim, você precisa de férias. Quando, Anaísa? Daí eu peguei e falei, Que horas? Aí na mesma conversa, uma pessoa, que isso foi num grupo, tá? A pessoa, eu trago muito essas coisas porque, gente, Sim, acontece comigo, é acontece, real. acontece. Eu não posso printar, só aparece nomes, né? A pessoa assim, acho que você precisa de férias. E eu detesto o grupo de WhatsApp. Eu tenho pouquíssimos. Entendeu? Eu falei, férias porque ela vive no Rio, ela vive viajando. Gente, eu trabalho. É isso que a gente escuta. Só que as pessoas olham o meu post, as pessoas acordam depois das 10 e das 11 no sábado e no domingo, vão olhar o meu post que eu tô na praia, mas não vê a dos 6 horas da manhã que eu tô lá com o computador ligado, que eu tô lá no Barrador, que eu tô lá no Rios Sim, Dor, sim. nos hospitais trabalhando, ou alguma coisa do tipo. E foi quando eu associei, eu falei assim, cara, faz quanto tempo que eu não tiro férias? Você já viajou sem o seu computador? Eu não. Você já viajou sem o seu computador? Porque eu Não nunca dá. vi, não sei como é que faz. Eu não lembro quando foi a última vez que eu pude desligar o meu telefone. Eu não sei quando foi a última vez. Por quê? E não é só... É claro, eu sou uma empresa, sou terapeuta, eu sou uma empresa. E eu trabalho com gestão de crise. Então, assim, quando eu assumo um compromisso com uma vida, eu estou assumindo um compromisso com uma vida e com uma família. Porque na gestão de crise, por exemplo, eu trabalho em conjunto com mais 3 pessoas próximas da pessoa. Muito importante. E aí, são 3, às vezes, 4 pessoas ali naquele momento. E às vezes, como já aconteceu, eu estava num casamento. E como e você a desliga o seu paciente- celular não numa desliga. gestão de crise? Não Aí desliga. me falaram Não assim, tem mas tira como. férias agora em dezembro. Gente, dezembro é o pior momento pra mim. Sabe por quê? Porque eu tenho cliente que viaja pro exterior. Lá o cara vai esquiar, ele vai beber, Precisa ele estar vai seguro. cair, Uhum. ele vai se machucar, ele vai precisar de liberação internacional. Sim. E acontece muito aqui no Brasil também. Já aconteceu do dia 31, 11 horas da noite, cliente me liga, esqueci de pagar o boleto da Prevent Senior, minha mãe acabou de cair aqui, eu preciso ir lá. Resolve. Se vira, dá seus pulos. Mas E a gente não vai deixar na mão. Não vai. Não tem como. É vida, não tem como. não dá. Né? É complicado. Então eu achei que eu era o único empreendedor, né? Porque assim, é difícil a gente ter esse network com muita gente, assim, porque muito empreendedor junto também vira, né? Vira comércio. E aí a Vira. pessoa não para de falar de trabalho também. Vira Tem comércio. isso, Vira né? comércio. Mas engraçado que aí abriu-se a papelaria, inclusive eu tô saindo agora do quadro societário. Por quê? Eu cheguei e falei pra ele assim, tá no seu momento de entender. Eu nunca vendi um lápis lá. Eu nunca fiz nada lá. Eu não sei se eu tô na postura hoje da sua irmã, um exemplo, que eu não sei se ela é sócia, tá? Não, Só não pra você entender. Só que assim, por que eu fico dando pitaco num lugar onde eu não faço nada? Cara, é um porre você ficar dando pitaco num lugar onde você não faz nada. Eu não ia lá nem pra varrer um chão. Eu tô no quadro societário, eu só chegava lá pra dar pitaco. E eu entendi que você é sua família, seu pai, sua mãe e seu irmão. Só que nesse caso é meu marido. Como é que você lida com isso dentro de casa? Porque assim, você dorme com o seu marido.
né? Sua mãe dorme com seu pai, e o seu irmão com a sua cunhada. E como é que eu trazia isso pra dentro de casa? Chegou, e esses dias a gente teve uns estranhamentos. Aí eu cheguei e falei, gente, não. Acontece. Falei, não, é necessário. Quebrei de novo? Não, eu não quebrei. A papelaria não quebrou. Mas assim, eu, Anaísa, tive que começar a entender que como empreendedor, quem quer tudo não tem nada. A gente precisa estar focado, né? É. Ou eu tô ali 100% no negócio, ou o negócio não vai pra frente. E cai muito naquilo que você falou. Eu tirei muita coisa do meu menu. As pessoas me perguntam, por que você não vende seguro? Porque quem quer tudo não quer não tem nada. Não tem eu nada. gosto de vender plano de saúde. Não gosto de vender seguro de carro, não gosto de vender seguro de vida. E ela a mesma coisa. Ela tinha restaurante, salão de cabeleireiro. Tinha locadora de veículos. Ó, tudo a ver. O que não é tudo Conte-me igual. mais, o que não, Érica. o que não Conte-me era mais. tudo igual. Meu ex-marido tinha uma transportadora. E aí ele achou um negócio de pegar carros e reformar, né? Ele comprava mais barato, fez uma sociedade com um cara que tinha uma oficina e a gente reformava, o carro realmente ficava impecável. Sempre tem um amigo da oficina, né? Um amigo da oficina é babado. E aí os carros ficavam muito bons. E alguns carros a gente entendia que, por exemplo, tinha um carro que tinha... Como é que chama? Não é sinistro, é um outro nome, esqueci agora. É sinistro. Não é. Enfim, tinha um negócio no documento que para vender desvalorizava. Mas a gente entendeu que o carro ficava bom, não aparecia na documentação, a gente falou, vamos alugar. Porque o carro não tinha nada, era Sim. pequena monta. Isso, lembrei. Sim. Tá. Carro com pequena monta. Que era um farol, não sei o que, às vezes já era carro de locadora. Então a gente começou a alugar com um propósito social, que era para quem? Era um preço mais barato, era para pessoas que tinham, de repente, uma restrição. Era um processo que a gente entendia assim, pô, você quer trabalhar de Uber, você quer trabalhar num negócio diferente? E a gente recebia pessoas, às vezes, pessoas que tinham passagem em presídio, que não iam conseguir trabalhar. Então, a gente estava nesse propósito de dar oportunidade para essas pessoas. Então, montou-se a locadora de veículo. E aí, o meu ex-marido tinha uma vontade muito grande de ter restaurante, abrimos o primeiro. Começou a dar certo, abrimos o segundo. Veio a pandemia, fechamos os dois e começamos a trabalhar com delivery. E aí o delivery foi crescendo e a gente abriu mais 2 unidades. Ai, ficou ótimo. Eu já falei, o Kenai é todo igual. Paralelamente, eu tinha já o meu consultório e eu comecei a trabalhar, tinha muita questão de autoestima. Gente, tô me vendo. Tô abrindo, mas tem ali o reiki, ó. Eu tô na terapia. Ok. Meu Deus. E aí eu já atendia e tal, e aí eu falei, poxa, mas e agora? Eu vejo as moças saindo aqui, tudo fechado por conta da pandemia, aí as moças com uns 5 palmos de raiz, as unhas por fazer, aquela coisa, brigava com o marido, porque naquela época só o que tinha, né? Sim. Quase divórcio, não sei o Mas, quê. gente, Muito. se já não fica o dia inteiro, já tem problema. Não vem dizer que não tem problema, porque tem. Imagina, eu fico o dia inteiro presa dentro de casa, não pode sair, não pode ir do mercado, o povo brigando por causa de papel higiênico. Mas quem conseguiu ficar casado? Só as pessoas, né? Mais tempo de casamento. E com que se conheciam mais também, né? Sim, Porque sim. eu sobrevivi à pandemia, eu não sobrevivi à questão dos conflitos por conta das empresas. Esse meu Os casamento. conflitos de interesse. Então, aí a gente eu montei o salão, que era para trabalhar tinha massagem também, né? E junto com tudo isso, eu antes de começar com terapia, eu trabalhava como diretora de arte, fazia televisão, fazia cenografia. Então, eu ainda de vez em quando ainda pegava, porque a minha primeira formação foi design de interiores, antes de ser terapeuta. E aí eu ainda pegava uma coisa ou outra. Então a vida era uma loucura. Não tinha vida. É muito engraçado. Nem que a vida era uma loucura, não tinha vida. Qual é a vida? Qual a vida? Qual vida? E aí quando deu o boom de grana primeira vez, né? A gente teve 2 picos, mas quando foi o primeiro, as pessoas se assustaram, que foi o que aconteceu com a Ana. As pessoas se assustaram e poxa, como é que pode? De onde tá vindo tanto dinheiro? E não sei o quê, e casa, e piscina. E eu fiquei constrangida com o meu próprio dinheiro. Sim, a gente fica. Tanto que assim, Mas energeticamente, a gente tá... Nesse momento, quando você tem o dinheiro, mas você não tá confortável com ele, você manda ele embora. Manda ele embora. Isso você aconteceu. manda ele embora, é real. Acontece.
Eu tinha vergonha, pra você ter uma ideia, de usar a piscina da minha casa enquanto tivesse funcionário trabalhando. Isso. Era terrível. Mesmo com criança e tal, porque com criança a gente tem uma desculpa, né? Mas eu tinha vergonha. E eu tinha um tempo, porque eu levantava às 6 horas da manhã e abria o computador na cama. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu tenho uma rotina completamente diferente. Isso é enlouquecedor. Por que essa vergonha? Por que eu tinha vergonha? Isso é interessante porque eu achava comentaram comigo esses ofensivo. dias isso. Eu achava ofensivo para o trabalhador. Hoje eu não penso mais assim, até porque eu desfrute do meu trabalho, Sim. né? Eu achava ofensivo aquela pessoa estar naquela situação, até porque eu também já estive. Eu comecei muito pequenininha, num lar desfeito, passei fome, morei numa pensão cheia de garotas de programa, embora eu descobri lá, né? Aí eu liguei pro meu pai, que eu nem falava com meu pai, e falei, eu errei a pensão. Que eu, apavorada, Sim, com 18 totalmente. anos, saí, fiquei com medo, fiquei andando na rua com medo. Então, não tinha dinheiro, ia pro sopão, quando eu morava em Porto Alegre, isso. Você acha que tem ligação com crenças isso? Tem total Tem, ligação total. com crença, né? A falta de permissão. Será que eu mereço tudo isso? Né? Será que eu mereço? Gente, mas e aí? E será que eu tô? Parece, era como se porque tinha uma coisa assim, ó, das pessoas olharem, de eu ouvir enquanto eu estava num meio onde eu não tinha tanta recompensa pelo meu esforço, o dinheiro ainda não era uma coisa que vinha. O que eu ouvia muito? Nossa, rico não sei o quê. A pessoa tem dinheiro. Nossa, mas também Sim, tem dinheiro. Rico é snob. Olha como é que ele trata a gente. Trocou de carro. Primeira coisa que Eu ouvia muito isso. Então, quando Sim. eu ouvia muito isso, eu tinha medo que as pessoas falassem isso pra mim. Quando eu comprei o meu primeiro carro de luxo, eu parava 2 quadras do restaurante. Eu tinha medo de parar Te perto. entendo. Nossa. Exatamente. E comigo não foi tão diferente, mas Sim. assim, comigo foi uma questão assim. Eu saí da empresa que eu trabalhava por motivos pessoais. Eu não concordava mais com algumas questões que estavam lá dentro e ponto. Não era mais pra mim. Sim. Deu o meu limite, só que eu sabia que eu era muito boa. Mas naquele lance de hoje eu entender que gratidão não é dívida, na minha época gratidão era dívida. Então, quando as pessoas me viam vendendo e crescendo, tá roubando o cliente da outra. E você chega naquele ponto de acreditar que você tá roubando o cliente do outro, mesmo eu sabendo que eu comprei a minha lista, quem me acompanhou sabe que a gente ligava, que eu tirava o dinheiro da luz pra abastecer o carro, pra ir fazer uma visita e tal, e tal, e tal. Eu tinha aquela crença, porque tava aquilo na minha cabeça. Aquilo vem de infância, né? Você tá trabalhando numa empresa, é CLTzão. Sim. Hoje, seus contratos de franquia, se a pessoa parar de vender, um exemplo, tá? Parar de vender o teu açaí, ela pode vender outro? Consegue Não é. entender? Era a mesma minha situação, só que eu não tinha um contrato de franquia. Só que na minha cabeça, eu aprendi a vender ali. Então, a partir do momento que eu saí, eu tava fazendo errado. A minha cabeça dizia, faça, mas o meu coração fazia assim, ó. É sério que você tá dando essa bolada nas costas de tal pessoa? Sim. Então foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Eu comecei a ampliar o meu network, né? E teve o meu ex-sócio e tal. E a minha vida começou a crescer. Eu saí de um lugar, vim morar num apartamento top. Sim. Saí de um Sieninha, fui pra um Onix Turbo 2021. Pô, Vamos Anaís subindo. estourou. Sim. E aí? Só que assim, a primeira pessoa que quebrou fui eu. E não foi, eu digo pra você que não foi o financeiro. Fui eu. Porque eu achava que ganhar muito dinheiro naquela época era errado porque eu via XPTO pessoas recebendo tanto, recebendo comissão de tanto e eu recebendo tanto. E aí o que eu precisei? Eu precisei quebrar 2 vezes pra entender que aquilo não era pra mim. Eu gosto de trabalhar sozinha. E tá tudo bem. Tá, tudo escolhas, bem. né? E aí, por Escolha. isso que eu te perguntei essa questão, se alguém te perguntou se você tinha falido, porque assim, você faliu? Não. Nossa, mas hoje você trabalha lá com os meninos da franquia, você fechou sua empresa, você faliu? Não. Mas é uma questão de escolha, né?
Precisa, né? Precisa. Porque talvez se eu tivesse me tratado com a física quântica, energeticamente, naquela época, a cabeça que eu tenho hoje, eu estaria milionária. Com certeza. Porque o Não dinheiro tenho dúvida. vinha, o dinheiro ele chegava. Ele vem. É. Cara, era zeros e zeros, assim, de uma hora pra outra, Sim. zeros e zeros. E de uma hora pra outra começou a vir menos zero, 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 zero. E eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Mas é o cuidar, né? Mas era eu, né? Toda energia tem polaridade. Se você inverter a polaridade, ela vem do mesmo jeito, mas ela vem no formato de dívida. Sim. Você tem que cuidar. E aí eu ouvi uma frase também faz um tempo que é o seguinte: dívida também é prosperidade, só que tá na polaridade errada. E não é um trocadilho, não é uma brincadeira. Deus é sério. abençoe. É sério. Deus. Porque significa que alguém deu esse crédito pra você em algum momento, então sua prosperidade estava ali. Você recebeu aquele crédito, aí você fez uma má administração daquilo, seja lá por que motivo for. Então, quando a gente olha para a dívida, a gente não pode olhar para a dívida assim, poxa, agora eu tô com dívida, não sei o quê, e a dívida é o problema. E qual que é o problema da dívida? Não é o dinheiro, é o comportamento. Porque o crédito você tinha, a prosperidade você tinha. Então, o que eu tenho que ajustar? O comportamento. Que bacana, né? É muito legal isso. E descobrir isso tira um alívio, dá um alívio assim, né? A gente tira um alívio. E aí eu fico pensando, né? Eu sou tão leiga, assim, de pouca coisa que eu leio, pouca coisa que eu vou procurar, ou de pouca coisa que eu converso com ela. E eu fico pensando, né? Há 7 anos atrás, você já trabalhava com isso, mas a gente começa a interiorizar isso na gente depois de que fase? Porque sempre tem que acontecer alguma coisa para você começar a entender qual que é o seu caminho, qual que é o seu rumo. Independente se você é católico, se você é budista, se você, né, é evangélico. Então, assim, chega uma hora que você precisa buscar. Ele vem na fase da crise, né? Ah, é. Mas ninguém vai na igreja porque gosta. Não, a gente até Não. gosta. Não, quando Não, tá quando te ótimo, aperta. é Não, quando aperta. mas, ó, Aperta. Mas você conhece a pessoa quando tá indo na igreja a primeira vez, porque ela tá No desespero. no desespero. Ela não sabe cantar o hino. Já começou que não sabe cantar o hino, não sabe quem que é o pastor. Ela não sabe, ela já tá no desespero. Não só a igreja, como qualquer... Não, religiosa. com a gente eu não tô, também, gente, né? eu não tô colocando Com a gente placa, também, tá? Mas assim, em qualquer situação, Sim. né? Porque você procura algo que você não consegue materializar. Eu falo para as pessoas que passam na nossa casa, né? A gratidão não é só porque você passou e foi atendido. A gratidão é por você respirar. Eu acho que aí já começa o processo da nossa vida. Então, quando eu acordo, eu falo mesmo, a abundância entra na minha vida de forma surpreendente e milagrosa. Parece um doido no meu apartamento gritando. Maravilhoso. É eu e o Charles. E quando eu esqueço, ele fala, vida, a abundância. Aí a gente já começa. Mas é uma forma da gente trazer. E aí o meu dia, ele é melhor com aquela frase. Sim. Que não é só uma frase. Eu tô abrindo meus caminhos para que as coisas aconteçam. Então eu preciso agradecer por eu estar ali, já vivo. Independente da situação. E quando eu te perguntei se não era crença, porque aconteceu isso, o meu irmão chegou para mim, ele vai ver se ele vai me matar, mas tudo bem. A gente estava no almoço em família, num domingo, com bastante funcionários na loja, todo mundo trabalhando, equipe, a gente tem liderança, para liderar as pessoas, para o negócio funcionar. E aí a gente estava almoçando e ele almoçou correndo e foi para a loja dele. Eu falei, por que você vai sair? Ele falou, porque eu não acho justo deixar o meu líder lá sozinho hoje, domingo, trabalhando. Mas eu falei, é justo com você, que já está trilhando esse caminho há um bom tempo? Baixa a Ele não me permissão. respondeu e saiu. Aí eu falei, tudo bem, é crença. É crença, exatamente. Sabe por quê? Porque eu fui criada assim, ó. Meu pai, ele trabalhou muito tempo de madrugada. Então, ele trabalhava sábado, domingo, feriado. Era o CLTzão. Porque ele tinha que fazer dinheiro. Então, assim, aquilo vem de lá, de raiz. Cara, mas como assim eu tô em Fortaleza e tem gente trabalhando lá pra mim e abriu um escritório? Não pode. Eu tenho que trabalhar também. Sim. Mas hoje, Anaísa, meu pai e minha mãe, você sabe disso, né? Conviveu com a gente lá há muito tempo. Hoje eles entendem que eles precisam sair do comércio local para o comércio crescer, a empresa crescer mais ainda. Mas foram 7 anos A gente aleja funcionário, né? trabalhando isso. Sim. Parece que se você não tá ali, você não E eu não falo vai com meu rodar. pai, tem que rodar, tem que girar. Você vai passar quando tiver que passar.
Você vai supervisionar, você vai fazer os seus treinamentos, você vai ajustar a sua equipe, mas você tem que sair. Você tem que respirar um ar diferente. Você tem que buscar novidades, você tem que trazer um outro ar para sua empresa. Precisa renovar. Senão você fica no mesma coisa Mas sempre. você acha que, assim, engraçado, eu gosto muito de vela, né? A Erika sabe, eu gosto muito de vela. Tem uma moça em Guararema que ela faz vela. Aí eu cheguei e falei pra ela, ô fulana, você não quer me ensinar a fazer umas velas? Mas assim, nada pra ganhar dinheiro. Sim. Aí o Caio me vira e fala assim, com que tempo que você vai fazer vela? Aí eu, naquele momento, o calado vence. Eu não respondi. Mas interiormente eu falei assim, cara, se hoje eu, Anaísa, com tudo que eu aprendi, eu não puder tirar 3 horas do meu dia, do meu sábado ou da minha sexta-feira pra fazer a minha vela, cara, eu tô lascada. É isso mesmo. Aí eu tô no caminho errado de novo. Eu falei pro Charles, né? Eu chamo ele de Vida, né? Tava conversando com ele esse dia sobre isso. Eu falei, Vida, o que a gente vai fazer pra gente? Ele, que tempo? Eu falei, o tempo a gente vai dar um jeito. Tem que dar. Vamos fazer um beat. Tá na moda beat, né? Vamos fazer um beat. Vamos Ai, tô cheia de raquete em casa. Então vamos fazer um beat junto. Não consigo, ninguém vai jogar comigo, gente. Vamos fazer um beat. Não sei Eu sou nem uma jogar. garça. Não, mas eu não sei. A última vez que eu fui jogar, bati no óculos, foi ótimo. Voa a raquete. Não, mas dou risada junto. Igual. Eu acho que Vocês não vão conseguir esse é jogar, o mas eu momento. posso ir. Esse é o momento. Não, mas eu também não sei jogar. Mas fazer algo diferente. Né? Mas tem que fazer. E aí é engraçado que assim, a gente acha que a gente não tem tempo, né? Só que, se a gente olhar no coisa, quanto tempo a gente passou em rede social, ou quanto tempo a gente perdeu discutindo sobre coisas que não eram importantes, ou sobre quanto tempo a gente parou fazendo uma coisa que a gente não precisava fazer, podia pedir para outra pessoa, ou delegar para outra pessoa. Justamente. A gente não sabe administrar o tempo, essa que é a verdade. E entra também as gestões de crise. Tá tudo junto, uma coisa que é ligada na outra. Exatamente. Gestão de tempo, as suas crises internas, os seus... Isso. Né? E aí? Não, mas esses dias eu escutei a vizinha, não posso falar qual, que é lá do condomínio, né, Érica? Não, só fala a vizinha. A vizinha falou assim, eu não entendo essa moça, não. Um dia ela tá escutando música de macumba, gente, não é macumba, é mantra, tá? E no outro dia ela tá com os louvor, mas não pode. Eu ponho louvor na minha loja. Eu ponho também. Mas você não é reikiano? Mas reiki não é religião. E o que tem a ver, E o que né? tem a ver? Eu não posso escutar. E mesmo que eu escutasse os tambor da macumba, tá tudo bem Tá tudo também. bem. Te faz Então, bem. assim, o problema é que nem as pessoas lá fora entendem nada sobre energia, elas não entendem nada sobre empreender. Cada um entende daquilo que é o seu foco, né? Não tem como eu chegar e falar pra você assim, ó, o seu açaí tá ruim porque ele foi feito errado. Eu não entendo bolufas de açaí. E não tem como ela chegar e falar pra mim assim, ó, o cliente tá reclamando porque você implantou a proposta errada. Ela não entende nada. E não tem como eu chegar e falar pra ela assim, a sua cliente é louca. Pode E ser que vai seja acontecer. também, mas... Você tá entendendo? É. Porque assim, as pessoas não entendem nada. Mas eu digo assim que hoje, como empreendedora, eu acho muito bacana as pessoas que têm esse filtro, né? Porque eu não tive e eu perdi muito com isso. E são poucos, né, gente? E uma coisa engraçada, pra gente finalizar aqui, né, já que deu nosso tempo, uma coisa que você falou de sonho, teve uma vez que eu fui viajar e eu fui sozinha. E eu falei pra ela, eu preciso ir sozinha. Uhum. Eu preciso de uns dias sozinha. Mesmo que a trabalho, eu queria ir sozinha. Sim. E eu tive um sonho com 2 pessoas. 2 pessoas que trabalhavam comigo. E, por incrível que pareça, eu fiz uma postagem. Uma delas ainda tá muito próxima de mim. Eu amo muito de paixão. E eu cheguei e falei assim, cara, eu preciso te pedir perdão. Que legal. Eu fui essa pessoa. Ela, Anaísa, a gente vê a sua mudança, né? E tal. Que bacana que você sabe se redimir, assim, e tal. Então, assim, a questão do sonho, ele vem. Vem. E todo mundo acha que sonho é coisa ruim. Igual sonhar com rato, sonhar com rato, sonhar com isso, com aquilo. Deixa sonhar com a rata, tá tudo certo. É. Isso aí pro escorpião, que lindo. Eu falo isso, que tudo lindo. bem, né? Mas observa. Mas observa, exatamente. Sim, Fica atento. sempre. E a gente que estuda as questões de energias, né, sabe, das dimensões, entende que um sonho é sempre uma dimensão que a gente está visitando, que pode ser uma dimensão interna também.
Justamente. E aí, nesse processo, você entende, fala assim, mas por que eu tô sonhando sempre com briga, por exemplo? Eu tive um período que eu sonhava muito com briga. Ou tava sempre correndo, sempre... Aí eu comecei a falar assim, pera, mas será que não é isso que eu tô vivendo todos os dias? E na hora que eu durmo, a minha mente não tá desligando dessa energia? Começa a perceber, será que com o que eu sonho? Eu sonho com lugares tranquilos, eu sonho que eu tô me divertindo, eu sonho que eu sou com as pessoas que eu amo? Não. Eu tô sempre sonhando no pancadão, que meu marido tá traindo, que não sei o quê, porque isso, né, é uma coisa que acontece muito. Se o marido trai no sonho, no outro dia tem que pedir desculpa. Exatamente, tem isso. E aí a gente começa a observar, se você olha, sim, aquela coisa assim, sonhei com um cavalo, quer dizer que você vai ganhar um copo. Tem umas coisas assim muito loucas, né? Tem, você fala, mas gente, o que tem a ver? Eu acho, hoje, eu leio muito mais dessa forma. E tem também uma coisa, quem começa no processo de se espiritualizar, de se autoconhecer, também a própria mente vai dar recados para si mesmo, porque você tem um questionamento durante o dia de algo que você precisa resolver. E às vezes aquilo vem durante o sono. Né? Então não é só isso, né? Eu não sonho nunca. Então será que você não está precisando se conectar um pouquinho mais com você? Conheça a energia que está à sua volta, né? E a que está dentro de você. O que você não quer estar querendo ver? Mas às vezes é assim, a energia que está à sua volta não é nem sobre as pessoas que estão à sua volta. É a sua. Né? E eu entendi que a partir do momento que eu pedi perdão de coração, porque não é que eu tinha feito algo de muito ruim, mas eu não consegui ser, na minha percepção, a pessoa que elas gostariam que eu tivesse sido. Para elas como pessoa e como profissional. Então, a partir do momento que eu pedi perdão, foi assim, libertador de um jeito que eu chorei 1h30 assim, sozinha. E eu falei assim, pronto, Deus, acabou. Sabe o que é isso? E dali segui. Você está conhecendo a sua sombra. Quando a gente conhece ela, quando a gente identifica a nossa sombra... Calma, gente. É isso. A Siri se meteu no podcast. Ela querendo falar. É a gente conhecer sobre nós mesmos. Então, quando você falou o seu perdão, não foi da boca para fora. Foi algo que você já estava ali. E demorou muito tempo. Você já estava vendo, já estava visualizando. E aí você olhou para aquilo e falou, o que é isso? Né? E hoje, se as pessoas olhassem para essa energia dela, quando eu falo olhar para sua energia, olhar para sua sombra, olhar para o seu eu, você vai entender mais sobre o outro também. E aí a gente respeita mais o seu posicionamento, o posicionamento dela e o meu. É porque as pessoas falam assim, por que você perdoou fulano? Não é? Por que você perdoou ciclano? Gente, eu já perdoei, Deus me perdoe, né? Mas colaboradores que já me roubou dentro da empresa. Então... Ô, Alan, eu vou te dizer feliz. uma coisa que eu não sei nem se eu poderia, tá? Mas, assim, eu tenho uma coisa aí com uma ex-colaboradora rolando. E eu sempre falo pra Érica, eu não sinto raiva dela. Sim, mas é isso. Eu não sinto pena dela, eu não sinto ódio dela, eu não sinto desconforto em falar dela. Porque eu acho que, assim, ó, a justiça de Deus, ela não falha, mas a do homem, ela é falha sim. Sim. Ela é falha sim. Então, assim, eu fiquei muito mal na época. E hoje eu posso falar. Eu fiquei muito mal, ela sabe, na época. E a gente foi conversando tanto, eu fui conversando com outras pessoas. E eu escutei uma frase do meu ex-sócio, assim, que me colocou no colo e falou assim, aprenda, não é sobre você. E não é uma frase clichê, é sobre as pessoas. Cada um tem o seu direito ou acha que tem o seu direito. E dali em frente, eu segui tão serena que, assim, eu tô serena até agora. Porque foi e isso uma não escolha tirou deles. a minha paz. Não mais. é nossa escolha. Entendeu? É. Então, assim, por mais que isso possa me prejudicar, sim ou não, de certa forma, sabe? E não é você que tá perdendo. Financeiramente ou não, né? Então, assim, eu falo pra você, eu tenho trabalhado muito isso em mim. Eu nunca fui essa pessoa que guardou raiva de pessoas. Eu guardo nomes, é diferente. E anoto. Quando você entrou mais tranquilo, foi a Anaís, é você mesmo. Mas você sabia que todo mundo fala isso? Sim. Todo mundo fala isso. Você é você mesma? Cara. E a gente fala que orgulho, que gostoso. Não né? É muito bonito isso, né? Muita transformação. É amadurecimento, né?
Como é que você vai falar pro seu filho? Não bata no coleguinha se você já perdeu seu réu primário. Não dá, pô. É meio... A vontade às vezes dá, mas não pode. É mais ou menos sobre isso, né? Então, assim, esse lance que eu tava te falando do WhatsApp lá de casa, que eu tava falando pra ele, foi algo que eu decidi fazer. Então, assim, os dias que... Eu sou empresária. Eu tenho os meus dias de estresse. Com certeza. Eu tenho os meus picos altos, porque eu trabalho com gente, né? E é muita gente. E não é só porque você atende 30, 40 pessoas pelo computador, a energia delas passa por ali também. Oh. Então, você fica ali carregada e tal. E aí, às vezes, quando eu não tô legal, eu já mando assim, ó... Vocês poderiam ter feito isso, não fizeram e tá tudo bem. Hoje mesmo eu falei, eu vou fazer, tá vendo isso aqui? Isso aqui não deveria estar aqui, porque não otimiza o meu tempo. Mas antes eu não falava. Antes eu mandava um áudio esculachando depois que eu já tinha feito. Entendeu? Aprendeu a se comunicar. Tô aprendendo ainda. Falta bastante, mas... A gente vai aprender a vida inteira. A gente vai aprender a vida inteira. A vida inteira. Hoje mesmo... Tocou, minha mãe sabe disso, porque eu falei pra ela, tocou meu celular meu pai. Eu não queria atender meu pai, pô. Meu pai começa a falar, não para, igual eu. Não tava no momento que eu podia atender meu pai. Puxou e o pai. Aquilo, exato. Mas assim, aquilo que o meu... Mas eu trouxe pra parte boa, eu trabalho com venda, né? Eu preciso falar. Mas aquilo que ele queria que eu resolvesse pra ele, não tava pronto. Eu não tinha resposta. E eu sabia que se eu atendesse o meu pai naquele momento... ia me prejudicar. E você não ia resolver, né? Exato. Só que daí, como a minha mãe não tem WhatsApp, né? Aí ela mandou assim, oi, filhota, bom dia. Tá tudo bem? Eu falei, opa, é minha mãe. Aí eu peguei e liguei. Dela, eu tentei te ligar. Eu falei, mãe, desculpa, eu achei que era o pai. Dela, entendi. Então era o pai. Porque antes eu pararia o que eu estivesse fazendo, eu ia atender meu pai, eu ia escutar meu pai. E aí eu ia falar, pai, eu não tenho essa resposta agora. Mas hoje eu me dou a liberdade de falar não pro meu pai, pra minha mãe, pros meus filhos, pro meu marido, pra você, pra ela e pra qualquer um, porque não é não e sim é sim. E falar não é tão bom, gente. Tem que entender o limite também, né? Justamente. Entender o seu próprio Mas limite. a gente vai aprendendo com os percalços da vida, né? Vai, vamos ter mais ainda, amada, e vambora. Tá tudo É certo. isso. Eu acho que é engraçado porque as pessoas se preocupam muito, eu vejo muito, eu quero ser o melhor, não sei o quê. Eu ouço muito isso em consultório, né? Eu queria ser a melhor não sei o quê da profissão e tal. E aí uma coisa que eu aprendi, eu aprendi nas minhas passagens, nos meus percalços da vida enquanto eu estava buscando ser a melhor em algo, eu só me lascava. Mas quando eu passei a querer ser melhor do que eu sou hoje, hoje eu consegui ser melhor do que eu era ontem, hoje eu consegui ser melhor do que eu era ontem. Então, esse degrauzinho que é muito menor do que chegar no topo, sem olhar para quem está no topo, sem me comparar. Sim, justamente. Aí, quando eu olhei, eu falei, opa, peraí, mas eu tô aqui mesmo? Gente, como é que eu cheguei nisso? Quando eu sentei a primeira vez com cabeças que eu achei, falei, gente, eu vou sentar com essas pessoas, eu vou conversar com essas pessoas. E as pessoas pararam para me ouvir. Aí eu falei, tá certo isso? Eu fiquei pensando, será que tá falhando o microfone, alguma coisa assim? E eles estavam me ouvindo. E aí foi nesse dia que eu me dei conta, eu falei, eu consegui. Mas eu não estava buscando aquilo, eu estava buscando dentro de mim. Esse processo faz muita diferença. E o que eu acho que é o que você faz todo dia, né? Você também, com certeza. E a gente, pra finalizar, né? Porque assim, a gente tem um problema aqui, né? A gente vai ter que começar a pagar mais. Tem que trazer gente poder, que a gente não né? gosta. Pra gente. Inicia e não quer acabar. Só trazer gente desinteressante, porque daí o papo rola. Porque assim, o esquema aqui é assim, eu sempre falo, ela é técnica e eu trago a vida. Que eu passei ontem com meu marido, com os meus filhos, com as pessoas que eu vi na rua. A vivência da vida. A vivência da vida, porque... Sim. E dá muito engajamento, né? Hoje, na empresa que eu presto serviço, a gente teve que fazer um estorno por um motivo muito simples, mas foi um erro sistêmico mesmo. E aí eu falei assim, puta, que desperdício, né? Aí o CEO da empresa olhou pra mim e falou assim, volta 10 vezes. Eu falei, cara... Sim. Mas, ó, bateu na minha cara, soprou e me disse assim, ó, não é o dinheiro, é o que você faz com o dinheiro. Justamente. Exatamente. Acabou? Acabou? Encerrou, dona Érica? Acho que sim, né? Infelizmente, eu adorei. Ai, obrigado, adorei. gente. Obrigado. Eu acho que você vai ter que voltar. Eu acho.
Tem uma história que eu preciso contar. Mentira! Mas só no próximo. Mentira, vai ter parte 2, então. Tem que ter parte 2. Eu quero que você faça uma propaganda, sim, da sua empresa, dá o arroba da empresa, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, né? Não sei se você tem um Instagram do seu estilo de vida, das coisas que você faz, mas o que você quiser compartilhar aqui, o espaço é seu, dá o seu recado. Inclusive, se você quiser dar um recado a respeito de uma lição de vida, seja do Reiki, seja da sua vida como empreendedor, esse espaço agora é seu. Tá ótimo. Gente, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu adorei. Eu me convidei, né? Pelo convite. Foi mais ou menos assim. Ele Foi falou mais assim, ou menos eu queria isso. tanto um dia gravar com você, mas foi tão Foi. auspicioso da parte dele que Quando eu eu falei, vi aquele tá. post, eu falei, eu tenho que pôr isso. Né? Acho que tinha que acontecer no momento certo. Minha empresa é o Delícia Açaí, no Instagram. Quem quiser seguir, conhecer a galera de Mogi, região, né, o mundo, o Brasil. A Casa de Reiki estão todos convidados. Né? Inclusive, hoje falei para a Érica também. Você também super Estarei convidada. lá. Eu vou lá. Né? Vão conhecer, totalmente gratuito. Né? E o que a gente puder lá auxiliar, ajudar nesse controle emocional, a gente está aí à disposição. Até mesmo a gente atende muitas pessoas, empresárias, pastores, gente religiosa, a gente atende muitas pessoas. Porque não é religião, é para todos. Não é placa né? de igreja, né? Não é placa de igreja. E estão todos convidados. E eu agradeço muito por estar aqui. Ai, Obrigado. maravilha. Gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.